O Sesc MT está chegando na área e você já sabe, o Sextou por aqui tem muita cultura e informação. No programa de hoje você vai conferir um pouco sobre o processo de produção do filme Aquele Disco da Gal, dirigido por Juliana Curvo e Diego Baraldi. E tem notícia boa vindo por aí, 4ª Mostra Sesc de Cinema. Quer saber mais? Então não saia daí que até o final do programa eu te conto. Fique agora com Trajetória. Salve, salve! Começando mais um Trajetórias, e esta edição é especial porque estamos celebrando a 4ª Mostra Sesc de Cinema. E nós vamos conversar com os cineastas matogrossenses que já participaram de edições anteriores da Mostra Sesc de Cinema. E hoje eu tenho como convidada e convidado a Juliana Curvo e o Diego Baraldi, diretora e diretor do filme Aquele Disco da Gal. Então se liga nessa conversa aí. Juliana, Diego, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de ambos aqui no nosso bate-papo. E quero começar parabenizando pela produção daquele Disco da Gal, que é uma opinião pessoal, mas muito sincera, que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi sendo produzidos aqui em Mato Grosso. E eu queria saber de vocês, como é que surgiu essa ligação entre os dois e com esse Disco da Gal, como que surgiu a ideia do filme? Juju. A gente se conhece há muito tempo, nós somos amigos, né, da UFMT e do curso de comunicação social. E, na verdade, assim, a gente estava trabalhando com alguns roteiros junto com a Bárbara, né, o Severino Neto, e a gente resolveu escrever, tentar para o edital do Estado. Na verdade, a gente não tinha o roteiro pronto ainda, mas a gente resolveu se inscrever. Então, aí a gente precisou criar. A ideia já tinha. Não, a gente tinha algumas coisas anotadas de mesa de bar, total, né? Totalmente. Foi gestado na Praça da Mandioca. Bom, na verdade, no Bazar do Julinho. Isso. A gente se encontrava em uma época de bastante circulação assim, noturna. E na minha memória, Juliana surgiu com algumas linhas assim de argumento, né, com uma ideia inicial, e isso foi o mote para a gente começar o desenvolvimento de cenas, de diálogos. Foi um filme que foi se desenvolvendo em um processo mesmo de trocas, de intercâmbio. A gente pensava uma cena e mandava para o outro, um colocava diálogo, depois acontecia o contrário, e mais ou menos o processo de desenvolvimento do roteiro foi assim. Foi alguma coisa que aconteceu, acho que deve ter durado... Sim, super colaborativo também, né? Mas chegou no final, a gente precisou, né, se encontrar mesmo e, vamos fechar. Sim. E a gente tinha o gosto em comum por esse disco, né? Assim, e é um disco que, inclusive, tá fazendo, eu te mandei a matéria, quantos anos? Ai, não lembro, é de 71, né? 50 anos. 50 anos desse show, que foi super, em termos de arte, extremamente revolucionário esse disco. E é um disco em comum, o CD que nós dois gostávamos e... Eu sempre ouvi, acho que o Ju também, através de uma coleção que na década de 90 foi muito popular, que se chamava Millennium. E era uma coleção que fazia compilações de grandes cantores e grandes cantoras da MPB. E muitos cantores e cantoras eu conheci através dessa coleção. Mas o mais interessante é que para o disco da Gal, da série Millennium, eles publicaram o disco Gal a Todo Vapor, o Fatal, né, que é um disco que tem um trabalho de direção e de concepção gráfica do Ali Salomão. E aquilo era incrível, né? Então a gente, ao contrário dos outros discos da série Millennium, que a gente ouvia assim uma espécie de coletânea ou de seleção de grandes músicas, a edição da Gal era o disco Fatal, o disco Gal a Todo Vapor. Então foi um disco, na verdade, um CD muito ouvido, desde quando eu vim para Cuiabá, acho que foi mais ou menos nessa época. Eu também, mais ou menos quando a gente se conheceu, a gente tinha esse ouvia gosto muito em comum. num apartamento. Por coincidência? Ou vocês ouviam Não, é juntos? o gosto em comum mesmo. Ele gostava, eu também. E a gente meio que ouvia o CD inteiro, colocava para tocar e ficava
inventando. E aí tinha algumas ideias que a gente tinha a princípio, trabalhar com as cores, trabalhar implicitamente as letras das músicas aparecerem. Óbvio que a gente, no decorrer da criação, a gente teve que... Mas estão lá. Mas de algum modo as citações explícitas das músicas estão no disco, estão no curta, assim como eu acho que está no curta uma ideia que envolve alguma coisa que o disco tem muito claramente perceptível, que é um momento de virada, né? Uma espécie assim de lado A, lado B, ainda que o disco tenha... São 2 discos, na verdade, o disco original, né? Mas esse disco tem um início que é mais acústico, né? Mais agal, voz e violão, e a partir de um determinado momento se torna um disco mais elétrico, né? Com guitarras, enfim, aí é um disco que tem uma sujeira, força, né? Então, e essa formalmente sujeira a gente que é quis muito trabalhar interessante, isso. Né? Esse processo exposto imperfeito, né? Que a gente queria isso também de algum modo no filme, a gente deixar isso também, as imperfeições, enfim, né? Foi muito bacana a gente ganhar de direção de elenco, apesar de, como o Diego falou, que houve uma preparação de elenco, mas a gente queria até deixar algumas coisas mais sujas mesmo, de não interpretação, e a gente de algum modo a gente consegue isso. Pelo menos eu, com o tempo, com o distanciamento, eu tenho gostado mais do curta do que precisamente no momento em que a gente viu pela primeira vez. Mas com o distanciamento, eu acho que a gente chegou mais próximo daquilo que a gente tinha de intenção. E sobre é legal que a gente percebe muito essa sintonia, né, muito afinada entre os atores, as atrizes. Como é que foi a escolha desse elenco? Como é que chegou como é que vocês chegaram até a... Olha, tudo aconteceu assim um pouco do momento em que a gente teve uma aprovação em um edital estadual, que foi um processo que aconteceu talvez meio ano ou um ano depois da concepção do roteiro. As coisas tiveram que se dar de forma meio rápida. Inclusive, esse filme foi o primeiro de 5 curtas que foram realizados mais ou menos ao mesmo tempo, no intervalo de um mês. Agora eu não lembro se foram 4 ou foram 5. Acho que foram 5. Acho que são 4, né? Essa iniciativa que ficou conhecida como Box de Curtas, né? Capitaneada pela Bárbara Varela, nossa produtora executiva. Então a gente teve que se desdobrar para que o filme viesse à tona do ponto de vista da produção. Então, quando nós fizemos o roteiro, nós nomeamos os personagens protagonistas, o casal protagonista, o Henrique e a Mariana, a partir dos nossos atores fetiches da época, né? Até hoje, de repente, a gente gostaria muito que o curta fosse protagonizado pela Mariana Lima e pelo Henrique Dias. Sim. Eu não sei dizer se a gente chegou Eu acho que a gente não chegou nem perto de conseguir contactar. A gente buscou, eu lembro que a gente tentou, a gente falou para a Bárbara que a gente gostaria muito, mas eu acho que efetivamente eles nem chegaram a ler o roteiro, a saber da existência. Eu acho que foi uma coisa assim, um valor que vai o orçamento inteiro do curta só para eles lerem o roteiro. Daí a gente falou, não, ok. E aí eles nos apresentaram, foi muito bacana essa produção da Bárbara, eu acho que dá para a gente destacar isso, porque ela conseguiu trabalhar com orçamento de uma forma que houve, para nós, um ambiente extremamente profissional para a produção do curta, né? Então, ela nos trouxe uma produção de elenco com opções. Isso é uma raridade para produzir um curta. Como ela tinha uma sequência de curtas aí organizados, como se ela estivesse fazendo um longa-metragem, ela conseguia fazer isso. Então, aí nos apresentaram algumas propostas e no princípio, eu não sei para o Diego, mas para mim eu achei o caos. Eu estava mais interessada em achar uma pessoa no shopping, na rua, numa farmácia, para fazer esse personagem Henrique do que as opções que apareceram. Já a opção da Mariana, eu já tinha em mente, assim, a Tati. E aí, no momento que a gente viu o teste da Tati, sabe, aquela coisa quase virando a cadeira, né, de show de televisão. Eu falei, não, tá ótimo, nem precisou ver o teste inteiro, que a gente já falou, não, é isso mesmo, e a gente já tinha pensado.
Agora, já o ator foi uma coisa meio caótica, foram mostrando coisas assim pra gente, que eu falei, gente, que horror, é melhor, sei lá, vamos transformar isso numa outra coisa. E, de repente, eles insistiram no Luciano. E falaram assim, ele está disposto a vir e fazer um outro teste amanhã. Eu falei, não, por mim, ok, né? E aí veio o Luciano, e aí no outro teste dele, aí eu falei, não, vale super a pena, e tanto que para mim eu acho que ele é um diferencial aí no curta, né, sem sombra de dúvidas. E já a adolescente foi minha aluna, eu sou professora. Ah, legal. E ela super, eu falando, gente, eu precisava de uma adolescente que anda de skate, e ela super me engambelou, né, me enganou. Ela falou, eu ando de skate, era mentira. É pra quê? Pra um filme. Ela, nossa, eu ando de skate, eu vou lá. Ela não andava de skate, era uma garota assim, que tinha toda uma vestimenta muito mais, sei lá, burguesa, muito distante do que a gente tinha pensado para a personagem. Mas ela, aí eu acho que é o mérito da Juliana Capilé com a Tati na preparação de elenco, que eu acho que ela conseguiu se desmontar um pouquinho e entrou na personagem. Mas foi o que a gente teve mais dificuldade, talvez tenha sido com ela. Tudo que o Luciano nos trouxe de... Às vezes o Luciano, o trabalho era parar, ele trazia até mais do que o que a gente precisava ou do que a gente queria. A Tati, na medida, é assim, uma perfeição, aquilo que a gente pede vai na medida certa. E o Luciano vinha com algo a mais e ela vinha com algo que a gente precisava e, não, vamos de novo. Sim. Né? Para que a gente conseguisse... A gente teve que aparar na montagem uma série de cenas para resolver. Um pouco também. Acho que esse curta tem uma coisa importante que envolve uma coisa que estava sendo nova para nós à época, que era essa experiência do set, dirigindo ficção. A gente não tinha tido essa experiência concretamente, né? Tirando, enfim, coisas experimentos amadoras na universidade, escola, ou trabalhos de alunos que a gente acompanhou, mas a gente estava efetivamente fazendo a nossa estreia na direção de ficção. E, obviamente, a gente não tinha esse domínio, essa experiência, né? Esse trato, inclusive pensando uma coisa mais ampla de set, né? Uma compreensão ampla de como é que funciona um set. Ali, né? E principalmente, claro, a direção de atores. Então acho que aconteceu um processo interessante de reunião desse trio principal de atores, a Tati, o Luciano e a Yaya, em torno da Tati e da Juliana, que eram essas preparadoras de elenco, que foram as preparadoras de elenco do curta, então eles puderam conviver. Eu lembro muito claramente que a gente até se ressentiu no sentido de que a gente gostaria muito de estar, talvez, compartilhando um pouco mais desse processo de desenvolvimento, né, de preparação, de convivência com os atores, porque para a gente seria muito importante ter essa afinação com os atores, mas a gente tinha que decidir muita coisa, né? Foi muito louco, desde muito intenso esse processo. Usando, a coisas a estar no cenário. E ao mesmo tempo trabalhando, os dois dando aula, então não tinha essa disponibilidade para uma entrega apenas ao curta, né? Mas de qualquer maneira a gente foi se virando, foi descobrindo, e acho que as coisas aconteceram do ponto de vista disso que era importante para nós, que era uma convivência com os atores, né? No set, isso se deu, acho que de forma interessante, né? Eu lembro que a gente tinha alguma convicção, não do ponto de vista de uma coisa pretensiosa ou chata, né? Mas a gente se preparou bastante para fazer o curta mais ou menos da maneira como a gente tinha imaginado e pensando, claro, desde o início que a gente não queria uma coisa assim excessivamente controlada. A gente queria também esse espaço para isso que seria o sujo ou erro, né? Alguma coisa que escapasse do excessivamente programado. E eu lembro que para os atores, às vezes, né, o Luciano, talvez ele tinha momentos em que ele achava estranho assim, o que a gente estava propondo, né? Mas é engraçado que depois todas essas coisas que talvez parecessem estranhas lá no momento da filmagem, elas funcionaram, né? Assim, acredito que elas funcionaram razoavelmente bem no filme pronto. Né? Sim. Calma, que a conversa ainda não terminou.
nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você confere um pouco mais sobre o elenco do filme, Aquele Disco da Gal. E como foi para os diretores participarem de uma edição da Mostra Sesc de Cinema. Voltamos já já! Estamos de volta e nesse bloco vamos continuar com o Trajetória. Dessa vez recebemos os realizadores de audiovisual, Diego Baraldi e Juliana Curvo, para um bate-papo sobre o curta Aquele Disco da Gal. Confere aí. E pra gente encerrar, além do prêmio de direção de elenco, vocês também ganharam o prêmio de direção de arte, né, já na etapa nacional da mostra. Como é que foi a sensação de vocês terem sido selecionados? Como é que vocês ficaram sabendo da mostra? E depois a participação não só na etapa regional, mas na nacional. Como é que foi essa experiência para vocês? Foi maravilhosa, né? A gente teve poucas... o filme não foi selecionado para muitas mostras e festivais. À época a gente fez algum esforço, né, para fazer com que o filme entrasse nesse circuito de mostras. Talvez pela duração, né, que era um pouquinho mais de 25 minutos, isso atrapalhou um pouco o aceite do filme. Ele por festivais, por mostras. Intermédio ali entre curta e média, longa, né? Difícil. Mas conseguimos essa entrada aqui na Mostra Sesc de Cinema. À época, nós recebemos um prêmio de trilha sonora. Esse filme só tem trilha incidental, né? Só tem trilha com músicas, né? Não houve uma trilha preparada para o filme, então há músicas no filme, então não deixou de ser um prêmio curioso, ainda que eu considere que é muito legal mesmo nessa seleção de músicas que a gente fez pro curta, mas esse prêmio foi importante para que o filme fosse apreciado por uma comissão convocada pelo Sesc Brasil, pelo Sesc Nacional, para compor a mostra Sesc de Cinema. Então o filme foi selecionado para representar o estado de Mato Grosso nessa mostra. Para a gente foi fantástico, né? Sim, e fora o prêmio, né? A gente não esperava, só de estar lá selecionado já para a gente já era suficiente, ou, né, mais do que o esperado. E aí, de repente, o prêmio, a premiação foi... super inesperado. Super inesperado, e 2 prêmios que eu acho super importantes, assim, que realmente acho que é um diferencial, o trabalho da Raquel na direção de arte, né? E acho que o elenco é realmente merecido também. Sim. Uma coisa legal que eu não queria deixar de falar, que tem a ver com uma coisa que a gente já lembrou em outros momentos, inclusive aqui no Sesc, é que para a gente teve um sabor a mais participar desse circuito e também receber o prêmio. Acho que o prêmio é o que menos importa, mas enfim, participar desse projeto, por ter participado durante muitos anos de ações aqui no Sesc, né? Nós já trabalhamos no Sesc, nós fizemos muitas atividades aqui. Eu fiquei exibindo filmes aqui durante 10 anos, às terças-feiras. Formou público, então, né? Então isso tem Eu sou um dos exemplos. Com certeza. Agradeço aos 2. Isso é super importante pra gente, acho que... Pra gente isso é um gosto a mais, realmente, ser aqui. Porque eu acho que é um diferencial o Sesc Arsenal, né? Você ter um espaço de cultura em Cuiabá, que, enfim, ainda é uma cidade com ausência de espaços disponíveis para criação, e a gente passou por aqui nesse processo de trabalhar aqui, né? E a gente também, de algum modo, a nossa formação cinematográfica enquanto espectadores de cinema também, ela teve outras experiências aconteceram aqui, né? Além da mostra com o Diego, a gente fazia cursos aqui, enfim, foi importantíssimo para nós. Então, assim, poxa, que legal ser aqui no Sesc, voltar, né? Poder voltar, sim, foi muito bacana nesse sentido. Nos sentimos super lisonjeados, né? Orgulhosos de integrar essa trajetória da mostra e torcemos para que a mostra se consolide, né? Para que haja cada vez mais espaço também para esse certame local, que eu acho super importante, né? Movimentar localmente, já que cada vez mais a gente tem uma quantidade significativa de produtos audiovisuais sendo realizados em Mato Grosso. Então, esse caráter
competitivo ou de exibição mesmo local, regional, me parece super importante, né, para esse contexto que Mato Grosso vem construindo de alguma maneira nos últimos anos com essa ampliação da quantidade e da qualidade, também acredito, dos produtos audiovisuais realizados aqui no estado. Maravilha, gente. Em nome do SESC eu também fico lisonjeado pela presença de vocês, agradeço mais uma vez e parabéns pelo aquele disco da Gal, curioso para novas produções de ambos. Pode ser por caminhos cada um no seu ou juntos, né? Espero também vê-los juntos, porque essa parceria deu muito certo. Esse foi mais um SESC Trajetórias. A gente fica por aqui e continue com a nossa programação. Até mais. E lembrando, acesse as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para ficar atento à nossa programação da 4ª Mostra SESC de Cinema. Falou! Um super filme e que fez parte da Mostra SESC de Cinema, que este ano está na sua 4ª edição e acontece entre os dias 23 e 24 de novembro no cinema do Sesc Arsenal. Na semana que vem, você confere aqui no MT Sesc TV a programação completa. Agora vamos de música. Vitor Martins é um jovem pianista que vem ganhando espaço no cenário nacional da música. E o Sesc contribuiu muito para que essa trajetória se tornasse um sucesso. Meu nome é Vitor Daniel Martins Bezerra, eu estou no Trajetória. Meu primeiro contato com a música foi no Sesc, onde comecei com o curso de musicalização, eu pude aprender sobre diversos instrumentos. Logo em seguida eu entrei nas aulas de flauta que tinha aqui no Sesc e eu já pude ter um contato maior com a música, conhecer especificamente esse instrumento. Aí depois teve um projeto no Cidade de Deus, onde eu pude ter mais contato com a flauta, que ainda assim era a professora Elisete, que também dava aula aqui no Sesc, e com um pouco de canto com a Érica. Também tive aula de violino no Sesc, de aprender bastante também sobre o violino, foi muito bom. E depois eu fui pro piano, por causa que na minha igreja não tinha ninguém para tocar piano e meus pais decidiram colocar eu para aprender, poder tocar nas reuniões. E eu comecei com a professora Ana Cláudia no CIME e eu fui começando a gostar de piano. Em seguida eu comecei a ter aula com a professora Elisete, que me dava aula de flauta, ela começou a me dar aula de piano. Aí eu comecei a realmente gostar bastante do piano, me interessar, procurar vídeo na internet. E aí eu fui só aprendendo. Chegou a pandemia, eu fiquei um tempo sem aula, né? E logo em seguida, quando as coisas voltaram um pouco ao normal, minha professora falou para mim em busca de um novo professor, porque eu já não tinha mais nada para me ensinar, e foi então que eu conheci o professor Abinader Domingues, um professor do Conservatório de Ituiutaba. Com ele eu estou tendo aulas online, estou podendo aprender bastante sobre técnica. E agora, nesse momento, eu tive a oportunidade de participar do Concurso Nacional de Piano de Ituiutaba. Com ele, eu pude ganhar novas perspectivas, porque sempre fui um estudante de piano em uma cidade interior do Mato Grosso. E com ele eu estou tendo a oportunidade, né, de participar de um concurso nacional, podendo enxergar um pouco mais além. E isso é muito importante, porque eu consigo sonhar mais alto agora. E eu acho importante que eu sempre tive o apoio da minha família, o apoio dos conhecidos, dos meus colegas. Sobre o concurso mesmo, assim que eu postei os vídeos, eu compartilhei com um dos meus colegas e ele mostrou para o professor postou no grupo da sala. Aí foi bem legal, eu gostei bastante que o pessoal realmente apoiou, mesmo
eles não sendo muito dessa área, eles me apoiaram bastante, sempre tive muito apoio. O SESC foi muito importante, tanto no início como agora, né, que eu estou tendo a oportunidade de poder tocar aqui. No SESC eu sempre pude aprender bastante coisas, não só sobre instrumentos, sobre esportes, eu pude praticar esportes, fazer bastante coisa. E a melhor parte é que todos esses serviços sempre foram oferecidos gratuitamente, sempre foram trabalhos bem inclusivos. Qualquer tipo de pessoa, não importasse, podia participar dessas aulas, pode aprender, né, um pouco mais sobre cultura, sobre os instrumentos. Nesse momento, ainda com 15 anos, eu já estou conseguindo tocar músicas que existe bastante tecnicamente, compositores como Liszt, Chopin, Beethoven. O programa de hoje está chegando ao fim. E para você que quer continuar nos acompanhando, vou te contar um segredinho. A programação do SESC continua em nossas redes sociais e unidades. Acesse e fique por dentro de tudo que acontece aqui. E venha viver experiências que fazem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau!